Boa noite, sejam todos bem-vindos. Segunda aula. Hoje é uma aula mais do que especial, porque a gente vai falar sobre a parte de produção de conteúdo. A intenção é que vocês coloquem a mão na massa, de fato, para já colocar. Pensa assim, ontem eu vou dar um review aqui sobre o que nós conversamos ontem. Ontem nós falamos muito sobre a parte de captação, tá? Então, a captação para Black Friday, ela acontece na primeira semana. Então, nós falamos o quê? Que essa captação vai começar hoje, né, no dia 4, e ela vai rolar no decorrer de uma semana. Então, até dia 11, terça-feira que vem, vocês vão estar fazendo captação, não, vocês vão estar conversando com as pessoas para falar que tem algo chegando, tem algo vindo, né? Vocês vão. A antecipação, desculpa, eu confundi. Não é a captação é o que a gente vai fazer hoje. Ontem nós falamos sobre a parte de antecipação. E como é importante a gente antecipar um movimento que vai acontecer. Tudo que eu vou trazer para vocês, gente, eu estou falando sobre Black Friday, mas não precisa necessariamente ser utilizado só na Black, tá? É uma estratégia de vendas de fato, que vocês podem utilizar no decorrer do ano todo, tá? Então, como vai funcionar o anúncio da minha imersão, o lançamento da minha mentoria, como que eu vou fazer, como que eu vou me divulgar nas redes sociais? Pensa que existe um passo a passo, e é este passo a passo que eu estou oferecendo aqui para vocês, tá? Então, o primeiro passo é a parte de antecipação de que vai acontecer algo. Assista uma aula de ontem, que está bem detalhada, explicando como a gente faz essa antecipação, tanto nos stories quanto no feed, tá? Hoje, nós vamos entrar na segunda semana. A segunda semana é a fase de captação, e é sobre ela que eu quero falar hoje com vocês, tá? Na parte de captação, é onde de fato a gente quer. O que a gente quer com a captação? A gente quer trazer as pessoas para o nosso grupo, para o nosso movimento. Então, é importante, antes da gente falar um pouquinho sobre a parte de captação de fato, é a gente entender que o público que está no Instagram, neste período, principalmente, ele está sendo bombardeado com anúncios, né? Então, o que a gente quer fazer, o que eu quero fazer, que vocês façam, é sair um pouquinho dessa caixa do que todo mundo está fazendo, tá? Para a gente poder sair dessa caixa com posicionamento, com autenticidade, é super importante, só que também é um excelente momento para a gente mostrar quem a gente é, o que a gente veio de fato, o que nós queremos fazer. Então, a Black Friday, ela é muito, muito boa, porque ela traz todo esse movimento do mercado. Tá todo mundo fazendo a Black, e quem não vender neste período é quem não vai fazer nada. Se a gente se propuser a fazer o que for, assim, você vai conseguir fazer vendas da Black Friday, tá? Qual que é o segredo de tudo isso? Produção de conteúdo. E é exatamente isso que a gente vai trazer aqui no detalhe, tá? Essa é a fase do ano que as pessoas estão mais propensas a comprar. Inclusive, é um período que, assim, as pessoas até ali em outubro, elas seguram um pouco a vontade de fazer compras, porque elas querem esperar novembro, que sabem que vão vir oportunidades, tá? Então, é esse o pensamento que eu quero que vocês tenham. Mesmo, Jana, eu não tenho público, faz. Jana, eu mudei de nicho, faz. Ah, mas eu tenho pouco seguidor, faz. Não importa qual a situação que você está passando, só faz, tá? Mas eu não consigo fazer alta produção, eu não consigo gravar vídeo. Não importa, gente, faz. Não consegue gravar o vídeo, faz por carrossel, faz o post estático, mas tenha a sua movimentação. Hoje mesmo eu coloquei para vocês um presente que é uma sequência, é um template do Canva mesmo, mostrando ali sequências de story sem você aparecer, tá? Então tem fotos ali que são fotos que você pode colocar depoimento, você pode colocar foto do seu dia a dia, você pode colocar foto sua, você pode colocar foto de aluno. Então ali tem uma série de ideias para vocês
para que vocês consigam começar a inserir esse dia a dia de produção de conteúdo, tá? E quando eu falo de produção de conteúdo, é story, feed, destaque, live, aulas, é todo esse combo que faz parte, principalmente nesse período. Então, é colocar o pé no acelerador e vai. O ano não acabou, as oportunidades estão só começando. A Black Friday, se a gente for colocar a data mesma, é dia 25 de novembro, então temos aí praticamente 21 dias para que isso daí aconteça. E aí, o que a gente quer na fase de captação, tá? Primeira coisa, você precisa criar um grupo no WhatsApp, onde o nome desse grupo pode ser o seu nome, né? Pode ser assim, Black da Jana. Eu, por exemplo, coloquei Jornada Secreta da Black Friday. Vocês podem ir mudando isso e a gente vai mudando o nome do grupo, tá? Conforme vão passando os dias. Eu vou disponibilizar para vocês a copy que eu uso para criar o grupo de captação. Então, só para poder mostrar para vocês rapidinho, deixa eu abrir ela aqui, que aí eu já mostro para vocês, porque isso daqui ajuda muito nessa organização do grupo, tá? Porque não é só, tá, eu fiz lá o grupo, mas o que eu coloco na descrição? Como que eu faço essas boas-vindas? Qual mensagem que eu vou estar enviando? Então, tudo isso daí é super importante e eu quero mostrar para vocês essa ferramenta que eu vou disponibilizar amanhã no nosso último dia, tá? Passo a passo o lançamento. Vou compartilhar a tela com vocês para vocês darem uma olhadinha nela. Ah, não, já tá aparecendo, né? Ótimo. Ó, então aqui tem todo um passo a passo para vocês. É no Trello essa ferramenta, tá? Para vocês poderem colocar e criar o grupo de vocês. Como vai funcionar esse grupo, Jana? O que eu vou postar dia a dia? Então, tem aqui a descrição do grupo, que depois vocês vão adaptar, né, para o nicho de vocês. Tem convite para grupos antigos. Quando loto o meu grupo, o que eu mando? Boas-vindas, então, mensagem individual para cada pessoa, caso você queira mandar. Recuperação de leads, então pessoas que você já fez uma oferta e por acaso não fecharam, é um convite que você pode fazer também. E aí tem o toque de sirene, né, que a gente chama, então, de 3 dias para aula 1, aula 2. Ah, tá. Aqui, esse toque de sirene de 3 dias tem, falta 3 dias, falta 2 dias, falta 1 dia, as lives, tudo isso daqui você vai detalhando, tá? E aí tem aqui o modelo até para 4 aulas, se você for fazer. Então, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, isso. Vendas. E aí, outra coisa que eu falei bastante ontem, expliquei para vocês como que funciona a questão de carrinho aberto, tá? De lançamento. Então, Jana, eu vou abrir a inscrição para minha mentoria, para minha consultoria. Não faça isso só por um dia, faça no mínimo por 5 dias, tá? Então, se você vai fazer... Se a gente está falando de uma antecipação, e considerando que essa antecipação vai começar hoje, terça, você vai ter uma semana, então, de antecipação, tá? Abrindo o calendário aqui, até dia 11, então, terça-feira. Do dia 11 até o dia 18, é a sua produção de conteúdo massiva, que eu vou detalhar. Depois, aí eu vou fazer, por exemplo, a minha Black vai ser no dia 18 de novembro. Essa Black que vai acontecer no dia 18... Peraí que tem gente querendo entrar, deixa eu liberar. Essa Black que vai acontecer no dia 18, eu não vou deixar aberta ela só no dia 18. Ela vai funcionar até o dia 23. Então, ela vai ficar aberta por 5 dias, tá? E aí, aqui, tem coisas específicas que você vai colocando dentro do grupo. Então, vendas do dia 1, vendas do dia 2, do dia 3. Aqui eu coloco uma sugestão, né? Até para 7 dias, tá? E aí... tem o detalhe, o que você vai mandar 8h30? Último dia, 10 horas, depoimentos, meio-dia, curso por dentro, faltam 5 horas, faltam 3 horas. Percebe que existe, de fato, todo um cronograma para a gente poder fazer. E é este cronograma que eu vou liberar para vocês, tá? Então, pensa assim, que a gente já sabe, né? Primeiro passo, então, é criar esse grupo, colocar ali a descrição do grupo, você vai fazer... a data da sua Black Friday, você vai anunciar a data da sua Black Friday. Então, eu vou dia 18, por exemplo, escrevi aqui, né? No dia 18 de novembro, eu vou abrir as vagas da minha mentoria Aceleração 30K, um programa de 3 meses para você estruturar, divulgar e vender a sua mentoria com método e resultado.
Essas informações, gente, eu posso colocar elas toda de uma vez no meu feed, nos meus stories, ou eu posso ir conversando com o meu público e mostrando isso aos poucos. É esse jogo que eu quero que vocês comecem a jogar, que é super importante. É vender sem vender, tá? Como que a gente faz isso? Então, por exemplo, uma sugestão aqui, tá? Eu vou abrir o meu computador e eu vou colocar o que você recebe dentro da mentoria. Aí eu vou colocar acompanhamento por 3 meses comigo, trilha completa de aceleração para te guiar no passo a passo. Essa trilha é um Notion que a pessoa acessa. É igual aqui o Trello, por exemplo, que eu mostrei para vocês, eu também tenho o Notion. Ele é muito bom, porque ele tem a trilha com o passo a passo mesmo que a pessoa vai seguir. Então, eu vou colocar isso nos meus stories. Aí vou falar, mentoria estratégica para construir o seu posicionamento e aumentar o seu faturamento. É isso que o meu público quer ouvir, tá? Aí, outro dia, eu vou falar dos bônus exclusivos. Então, nessa edição, você vai receber bônus inéditos. O curso SDO, que é a sequência de ouro. Então, aprender a vender pelos stories. Veja que aqui eu estou passando uma estratégia de lançamento. Mas tem a estratégia de vender no perpétuo. Como que eu faço para vender todos os dias, Jana? Para não ficar refém de lançamento, para não ficar refém, sei lá, de aulas. Às vezes você não pode, não tem condições, né, de fazer as aulas toda semana, é cansativo. Você fala, tá bom, eu quero vender de forma automática. Como que eu faço isso? Então, no curso SDO, eu vou ensinar. Outra coisa, outro bônus, né? Agente GPT sequência de ouro, que cria seus stories automaticamente. Eu vou liberar outro agente, que é o agente Eudoros, que ele inicia a conversa e converte para a sessão estratégica, tá? Aí, outro dia, eu vou falar, essa é uma edição limitada, com vagas restritas e bônus disponíveis apenas na Black Friday. Quem tiver no grupo VIP vai receber o link antecipado para garantir sua vaga. Gente, então é muito importante a gente ir falando sobre o que vai ter na Black, mas não despejar tudo de uma vez. Se a gente despeja tudo de uma vez, a pessoa que viu o nosso primeiro stories não vai ficar até o último. Precisa ser interessante para ela permanecer. Então, a gente vai mesclando todo esse assunto, todo o seu bônus, você vai mesclando, tá? Outra coisa que é importante, você explicar que o grupo VIP da Black Friday é lá que a pessoa vai ter acesso a informações antes de todo mundo. Então, aí você tem que ter, né? Ontem eu até falei sobre isso. Você tem que ter algo para as 10 primeiras, para a primeira pessoa que comprar, para as 5 primeiras, para as 10 primeiras. A gente precisa trazer esse ranking. Por quê? Porque a gente quer que as pessoas comprem o mais rápido possível. A gente quer que as pessoas venham numa velocidade, tá? Para poder dar o boom de vendas. E aí você vai colocar, ó, entra agora para o grupo VIP da Black Friday, então sempre você vai colocar o grupo VIP, você sempre vai, fez o seu conteúdo, você vai colocar lá, entra para o grupo VIP da Black Friday e recebe antes de todo mundo os bônus, os detalhes e o link da mentoria. Comenta Black aqui nos comentários. Ou então, clica no link da bio para entrar no grupo agora. Te vejo lá dentro para acelerar rumo aos 30K. Percebam que essa movimentação ela vai fazer parte do dia a dia, até a data que vocês decidirem fazer. Então, eu vou fazer até o dia 18. Eu vou bombardear, não vai ter jeito, tá? Eu vou falar sobre isso no meu conteúdo, tá? E aí, pensa assim, todo mundo que tiver no grupo vai receber primeiro as informações. E aí você vai colocar quem está no grupo antigo, quem tem grupo antigo de aluna, quem tem comunidade. Se você tem a sua comunidade mesmo de uma mentoria que você oferece, de uma consultoria, pede indicação. Fala, gente, eu estou abrindo uma condição exclusiva para quem quer entrar. Aproveita, né? Se você fizer a indicação, eu, por exemplo, dentro da mentoria, eu sempre vou dando premiações. Então, quem entra na mentoria e indica uma pessoa que vai entrar, eu dou 1 ano de ChatGPT. Aí tem outro que eu dou acesso 1 ano ao Canva, 1 ano de CapCut. Então, percebe que são premiações que a gente vai oferecendo, que faz com que o nosso mentorado também queira contribuir e retribuir com a gente, tá?
Pensa assim, qualquer canal de comunicação que você tiver, manda mensagem para convidar as pessoas para ir para a sua Black, tá? E aí você vai fazer um post no feed de captação e vai deixar ele fixado. Você vai colocar esse post fixado especificando o que vai ter dentro da sua Black Friday, tá? E depois você traz essa captação, né? Fala para as pessoas irem para o grupo. E se você quiser fazer outro post mostrando mais detalhadamente o que vai ter na sua Black, você também pode fazer, tá? Então também tem essa opção. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se alguém pediu para entrar. Ah, tá. Josi, coloca seu microfone no mudo, por favor. Então vamos lá. Continuando aqui, tá? E aí, o que vocês têm que fazer a partir de agora? Façam aulas, façam lives, webinário, vai trazendo conteúdo diariamente que vai agregando para as pessoas verem sentido na sua Black. Até chegar lá a sua Black, ela vai falar assim, caramba, ela sabe o que ela tá falando. Ela sabe que isso daqui vai fazer diferença, tá? É muito importante a gente fazer isso. Então, na Black do dia 18, você vai falar, né? Na Black do dia 18, eu vou abrir as vagas da minha mentoria. Aí eu vou abrir a mentoria Aceleração 30K, um programa de 3 meses para você estruturar, divulgar e vender a sua mentoria com método e resultado. Pronto, gente. Isso daqui chama a atenção, tá? E lembra também de sempre fazer a chamada para ação. Qual é a chamada para ação? Entrar no seu grupo. Entra no seu grupo. É isso que a gente quer, tá? Lembrando que quando a gente faz esse convite, as pessoas não vão entrar doidado na sua oferta, tá? Por quê? Porque hoje em dia tem muitas pessoas ofertando, fazendo anúncio, a torto à direita. Você abre o Instagram e tá todo mundo falando sobre isso. As pessoas fazem parte de muitos grupos e elas estão cansadas, elas estão exaustas de receberem tantas mensagens, tantas informações. Então, está de fato um excesso tudo isso. Então, o que vai fazer sentido você trazer? Mais só um grupo? Não, gente, você vai fazer a oferta de uma aula. Você vai trazer ensinando algo para a pessoa. Você vai trazer algo que faça sentido. Então, eu, por exemplo, na Black Friday, no dia 18, eu vou trazer uma aula com um plano completo para faturar 10 mil por mês no Instagram. Só que vai ser coisa pouca? Não vai. Quando eu entrego, quando eu faço a aula, gente, é só conteúdo. Não tem venda. É só conteúdo mesmo. Então, pensem que esse tem que ser o diferencial de vocês, tá? Quem vende mentoria... um detalhe importante. Quem vende mentoria, quem vende consultoria, é sempre... O ideal é a gente fazer uma aula secreta, tá? Dentro do Zoom ou dentro do Meet. Se eu vendo um produto físico, se eu vendo joia, se eu vendo roupa, se eu vendo brinco, sei lá, se eu vendo coisa para cabelo, alguma coisa assim de acessórios, o legal é você fazer a live direto no Instagram, tá? Existe essa diferença, porque a pessoa já entra, elas gostam de acompanhar mais essas coisas de moda, de acessórios e tudo mais. Ainda mais o público feminino, né? Então você vai dar uma live ensinando a fazer uma maquiagem. E lá dentro você vai oferecer a sua maquiagem, enfim. Então a live do Instagram, ela faz super sentido nesse momento. Agora, se é mentoria, se é consultoria, que é algo mais denso, mais profundo, igual que eu tô fazendo aqui com vocês, a gente precisa estar num local mesmo apropriado. Por quê? Porque a gente sabe que live no Instagram, qualquer coisa a pessoa sai. E se não tá, não é que não tá interessante, né? Eu não vou querer dizer que a minha aula não tá interessante, mas é que a distração, ela é muito grande, tá? Então fica essa questão. Outra coisa, mega importante, fazer lives de esquenta. Eu faço muito áudios de ativação. Quem tá no grupo, que o nome do grupo, na verdade, é Destrave no Digital, quem tá há mais tempo sabe que vira e mexe eu mando um áudio de ativação.
Agora, por exemplo, essa semana mandei uma ideia de desafio, né, de como você fazer um Reels essa semana. Eu vou mandar outros, até o dia 18 eu vou estar alimentando esse grupo com não é voltado para mim, é voltado para a pessoa. Eu vou estar ensinando, eu vou estar ajudando, eu vou estar colaborando. Pensa que as pessoas, cada vez mais, elas estão buscando por informações qualificadas, conteúdos que realmente ensinam. Então, se a gente é raso, as pessoas não ficam. Por quê? Porque tem pessoas entregando profundidade. Tem pessoas que estão entregando ouro. Eu tenho até uma frase que eu costumo usar muito, que é: entrega o ouro e vende o pote. Por quê? Porque, gente, o ouro, ele é essencial. As pessoas se aproximam de você por conta disso. E nesse vender o pote, o que é vender o pote? É vender a organização. Se você entra no YouTube, por exemplo, o YouTube está lá ensinando uma série de coisas. Mas por que a pessoa vai lá e vai comprar? Por que a pessoa pega e fala, putz, eu vou passar meu cartão aqui porque faz sentido? Porque está organizado, tem um passo a passo, está sendo explicado no detalhe para a pessoa. Essa é a diferença. É por isso que a pessoa te acompanha, tá? Então, mostra o passo a passo. As pessoas estão buscando cada vez mais por clareza. Então, faça essas lives de esquenta, tá? Uma por semana, se você puder. Se der, ótimo fazer uma por semana. Ou então faz todos os dias. Se a gente vai olhar, tem um gigante do mercado, que é o Leandro Ladeira, que ele ensina a vender no Perpétuo, que ele faz live todo dia. E um gigante do mercado, é um gigante mesmo. Ele faturou, ele e o Érico Rocha, na Black do ano passado, faturaram 65 milhões. Então, assim, não é pouca coisa. Não é brincadeira, né? A pessoa. E ele tá lá, produzindo conteúdo todos os dias. Todos os dias ele faz uma live meio-dia. Então, é isso que eu quero que vocês enxerguem, que é muito mais a gente entregar. Lógico, vai voltar para a gente, obviamente, mas entregar clareza, ensinar, ajudar, mostrar para a pessoa como que ela pode seguir daqui para frente, é essencial se você quer conseguir estar vendendo também, tá? E aí, o que a gente vai fazendo durante esse esquenta? Para que esse esquenta? Para você ir trazendo pessoas para dentro do seu grupo, para dentro da sua oferta, tá? Então, se eu vou fazer a minha oferta, então, no dia 18, gente, tem pelo menos 15 dias para a gente poder trabalhar todo o nosso conteúdo dentro de uma live, dentro de várias lives, aliás. Lembra que eu falei na aula de ontem? Mapeia as dores e os desejos do seu público? É uma excelente oportunidade para você colocar isso em prática a partir de agora. Então, pede lá para o ChatGPT temas de lives voltados para a dor e desejo do seu público. Pensa assim, como que a gente vai fazer para essas pessoas chegarem? O tema da live tem que ser interessante. O tema da aula tem que entregar algo de valor, de fato, para a pessoa. Aí ela vai vir, tá? Outra coisa que eu coloquei aqui que é muito importante. Jana, como que eu faço para preparar o meu perfil para Black Friday? Começando pela bio. A bio, ela tem que estar clara, ela tem que estar estampada sobre a Black Friday. Tem que ter o link do seu grupo lá no link da bio, para a pessoa poder já. Então, a primeira coisa, a gente fazer o grupo, colocar o nome nesse grupo, colocar a descrição desse grupo e já colocar esse link direto na sua bio. Tá? Então, por exemplo, a minha, coloquei aqui uma sugestão. Black da Jana, a maior Black Friday da história. Descubra como fazer 30 mil ou mais por mês no Instagram. 18 de novembro, entre no grupo. E ali embaixo eu coloco o link do grupo, tá? Então, 18 de novembro, e aí eu coloco esse entre no grupo, não, tá? Porque aí fica parecendo que é para entrar dia 18 de novembro, tá errado. Não, você vai colocar uma mãozinha para baixo, tá? Para a pessoa poder clicar no link do grupo, tá? Outra coisa que também é importante fazer, destaque da Black. Tudo que você está falando nos stories sobre a Black Friday, cria um destaque sobre a Black. Quem entrar no seu perfil precisa saber que você vai fazer uma Black. Se a gente traz conteúdo que ensina, se a gente traz conteúdo que está expandindo a consciência do nosso seguidor, a gente está trazendo informações ali valiosas, está ensinando de fato coisas para ele, só que a gente não tem uma oferta, só que a gente não tem um link para ele clicar e comprar algo de nós, ele vai comprar do concorrente. Lembrem-se disso, tá todo mundo falando sobre Black. É essencial a gente estar falando sobre Black também.
tá? Então, usem e abusem dos destaques para você poder colocar isso daí também, tá? Outra coisa que eu queria falar com vocês sobre o destaque eu já falei. Ser direcionado. Aí eu queria falar com vocês agora sobre a parte de conteúdo, tá? Aliás, antes de eu falar sobre a parte de conteúdo, Jana, uma coisa muito importante. Jana, como que eu faço para saber que o que eu estou fazendo está dando certo? Que o que eu estou fazendo as pessoas estão gostando? Tá trazendo resultado para mim? O seu grupo tá entrando pessoas. Se não tiver entrando pessoas no seu grupo, alguma coisa tá errada. E aí a gente tem que olhar com um detalhe maior aqui, tá? E aí eu vou destrinchar sobre essa parte de conteúdo especificamente. Por quê? Porque não é qualquer conteúdo, tá? A gente precisa trazer 2 tipos de conteúdo, que é o conteúdo que atrai novos seguidores e o conteúdo que conecta esses novos seguidores às suas views, né? Aos seus stories, ao seu feed, que vai para o seu grupo. Então, a pessoa que está chegando, ela chegou por um motivo, ela começou a te seguir por um motivo. Hoje, mais do que qualquer outro período, a pessoa não vai te seguir se ela não ver um benefício claro que você está oferecendo para ela, tá? Então, se o seu conteúdo ele é um pouco confuso, a pessoa vai entrar e a pessoa não vai ficar. Então, primeira coisa é a gente ver o conteúdo que eu estou atraindo pessoas, as pessoas estão ficando, eu estou recebendo novos seguidores? Se eu não estou recebendo novos seguidores, levanta a antena e fala alguma coisa que eu tenho que melhorar. Alguma coisa aqui no meu conteúdo, no meu feed, nos meus stories, não está conectando. A gente precisa ter essa análise, tá? Dentro das nossas redes sociais. Isso daí vale tanto para Instagram, YouTube, TikTok, seja para o que for, tá? Tá chegando novos seguidores. Um exemplo para vocês: o mesmo conteúdo que eu posto no Instagram, eu posto no TikTok. Só que eu percebo que não é o mesmo conteúdo, tá? Que eu tenho que fazer isso. Obviamente, eu tenho que me dedicar ao TikTok com outro formato de conteúdo. Não é o mesmo que o Instagram. E eu achei que eu fosse, né? Que fosse dar super certo eu só replicar. Mas não é, não dá. São redes sociais diferentes, com formatos de conteúdo diferente. O conteúdo do TikTok, só para trazer um detalhe aqui para vocês, ele é um conteúdo muito mais solto, que a pessoa gosta de acompanhar o seu dia a dia, ou acompanhar algo que você está fazendo, tá? Eu, por exemplo, faz muito sentido, que eu estou até pensando em fazer isso, é a jornada empreendedora. Então, eu colocar lá dentro, mostrar um pouco do meu dia a dia, da minha jornada, das minhas dúvidas, dos meus dilemas, as minhas dificuldades, as minhas vitórias. Então, eu já percebi que o público do TikTok, ele gosta mais de acompanhar, de te acompanhar mesmo, tá? Não através dos stories, através do feed. Mas eles gostam. Então, a gente acha que é um conteúdo muito rápido, de 30 segundos, 40 segundos. Não, gente, no TikTok eu estava observando, eu assisti um podcast hoje que estava falando sobre isso, e assim, tem conteúdos no feed do TikTok de 20 minutos que as pessoas estão acompanhando. Isso é uma aula. 20 minutos você está falando ali com a pessoa, é uma aula. E já foi comprovado, e é comprovado que para a pessoa poder comprar de você, quanto mais tempo de tela ela tem com você, quanto mais ela está te acompanhando, maior é a chance dela comprar de você, tá? Então a gente acha que às vezes a pessoa vai entrar ali e já vai comprar. Não necessariamente. Ela precisa confiar em você. Você precisa trazer a autoridade do que você está falando, tá? Agora vamos lá, vamos entrar direto aqui para o Instagram, de fato, para conteúdo que atrai novos seguidores. Quais são esses conteúdos, tá? São aqueles que fazem a pessoa parar o feed e pensar: é isso aqui que eu preciso. É esse sentimento que eu quero que vocês tragam para o seguidor de vocês, tá? Para o seguidor não. Você chegou lá na aba explorar, o seu Reels está lá. Tragam coisas que a pessoa para
Presta atenção no que você está dizendo, tá? E aí, o que cutuca uma dor, por exemplo? Você também sente que sempre atrai o mesmo tipo de relacionamento? Se a pessoa saiu de um relacionamento tóxico, ou se ela está em um relacionamento ruim, ela vai parar para prestar atenção no desenrolar aqui do que eu tô falando. Ou então, 3 dicas simples com tom de alívio. 3 sinais de que seu corpo está pedindo pausa emocional. Se a pessoa está trabalhando muito, tá estressada, tá acelerada, se eu trago isso, é outro conteúdo que eu engajo, tá? Isso daqui, obviamente, eu tô fazendo, trouxe um exemplo aqui para quem é terapeuta. Mas se você trabalha com vendas, consórcio, fisioterapia, por exemplo, pode trazer a questão do corpo, né? Questão corporal, 3 tipos de alongamento para melhorar sua lombar, sei lá, trazer alguma coisa assim, né? Frases de identificação. Você não está cansado do mundo, você está exausta de se cobrar tanto. Esse daqui é um pouco mais profundo, né? E trazer bastidores sutis. Então, o que são esses bastidores sutis? Preparando o seu espaço terapêutico, acendendo uma vela, mostrando energia de acolhimento. Isso aqui eu estou trazendo exemplo de terapeuta. Mas eu, por exemplo, né? O que é legal de eu compartilhar? Uma aula que eu estou dando, o que eu estou trazendo para as minhas mentoradas, um assunto, uma pauta quente que eu trouxe só dentro da mentoria, e eu falo, gente, olha o quanto o pessoal gostou disso. Percebe? É um bastidor leve ali do meu dia a dia, mas que quem pensa sempre assim, o seu Reels está lá na aba explorar. A pessoa viu o seu Reels, gostou do que você falou. Qual é o caminho que ela vai fazer? E repara se não é esse o caminho que você faz quando você acompanha um conteúdo. Você vai, se o conteúdo é bom, tá? Você vai entrar no Instagram dessa pessoa, você vai descer o feed e você vai ver se condiz. Se o que ela trouxe naquele Reels é o que tem no conteúdo dela, é o que tem no feed dela. Ah, legal, gostei. Nossa, às vezes a gente fica até preso no feed mesmo, porque a pessoa entrega bastante conteúdo e você gosta ali do que você está vendo. Aí você vai para os stories. Se os stories, ela tá completando, ela tá complementando uma coisa com a outra. Então, por exemplo, nos stories você tá trazendo sobre mentoria, você tá trazendo o seu bastidor do dia a dia, uma reunião que tá acontecendo, um tema que você tá falando que é legal, que complementa ali o seu feed. Aí, se a pessoa realmente ficou ali vidrada, ela vai para os destaques. Ela pode ser que ela não olhe os destaques, mas ela vai se interessar pelo que está escrito. E aí ela vai olhar o tema dos seus destaques, tá? É esse o caminho que nós fazemos, é esse o caminho que o nosso cérebro faz, é esse o caminho que o seu seguidor vai fazer. Então pensa sempre nisso, tá? Sua casa tem que estar organizada, tem que estar condizente com tudo isso. E por que eu tô falando para vocês mapearem 10 dores e 10 desejos? Porque os seus próximos 20 conteúdos vão ser sobre isso, tá? Aqui nós falamos sobre conteúdo que atrai. Agora vamos falar sobre conteúdo que conecta. Então, eu estou atraindo seguidores e eu preciso conectar esses seguidores comigo, porque eu não quero só seguidores, eu quero compradores, tá? Então, o que é o conteúdo que conecta? É o que faz a pessoa confiar e desejar estar perto de você. Por exemplo, se a pessoa está te acompanhando há X meses, sei lá, há 8 meses, e agora você faz uma oportunidade de Black, percebe que a pessoa já foi construindo ali um relacionamento com você, um desejo, ela está te acompanhando porque ela entende que você fala coisas legais, e aí você faz uma oferta de Black, ela fala, cara, eu não podia comprar antes, eu vou comprar agora. Outra coisa, o seguidor acabou de chegar, ele não te conhece ainda. E ele não vai rolar os seus 1000 conteúdos no seu feed para saber quem você é. Ele não vai fazer isso. Ele vai olhar os principais, os últimos que estão ali, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Produzir novos conteúdos para engajar essas pessoas. Como que a gente traz essa autoridade? Essa autoridade, ela pode vir muito através de histórias reais de transformação. Sem expor o nome da pessoa, mas você pode falar. Ontem, em uma sessão, uma paciente percebeu que o medo dela não era fracassar, era ser vista. Gente, isso é muito profundo. E as pessoas gostam dessa profundidade.
tá? Ou então você vai trazer desabafos aqui com consciência. Nem sempre estar forte é estar bem. Às vezes, se permitir sentir é o primeiro passo da sua cura. E esse desabafo, ele pode vir de você, de um insight que você teve naquele dia, ligado ao seu nicho. Essa questão de história, gente, ela conecta muito, tá? Sempre que eu trago depoimentos dos meus alunos de transformação que eles tiveram, vem pessoas para o grupo. Porque faz muito sentido. As pessoas realmente elas se veem ali. A gente gera identificação, tá? Mostra você também. Mostra você com vulnerabilidade, com leveza, com humor. Mostra seus bastidores, reflexões, o aprendizado que você teve naquela semana. Uma outra coisa que eu falo bastante é que, assim, não tem a jornada do herói? A jornada do herói é que a pessoa começa, ali o herói ele começa tímido, meio acanhado, aí vem uma dificuldade e ele passa por aquela superação, ele se transforma, ele descobre uma força nunca vista, acaba com o vilão e no final ele tem a exaltação dele, certo? Todos nós temos a nossa jornada do herói todos os dias. Todos os dias, quando a gente acorda, no decorrer do nosso dia, até o final do dia, a gente passou por uma jornada do herói. Traga isso. Hoje eu tive... Depende do seu nicho, né? Se eu falo sobre produtividade, não vai fazer sentido eu falar que eu acordei desanimada. Mas tá bom, você pode trazer coisas que conectam com o seu público do seu dia a dia, mostrando vulnerabilidade. Hoje eu esperei que eu fosse fechar essa venda, não fechei. E aí você explica, né? Por que aquilo ali não aconteceu. Ou então, olha a objeção que eu consegui contornar hoje. Olha como a pessoa chegou para mim e o que eu falei para ela fez diferença no dia dela. Mostra essa jornada, tá? Eu falo bastante sobre bastidores. Eu sou muito a favor de mostrar o nosso dia a dia, seja uma reunião, seja o que você está comendo. Ontem, por exemplo, eu comecei um movimento falando que eu quero me alimentar melhor, que eu vou ficar 30 dias sem comer doce. Cara, as pessoas gostam de acompanhar isso, de ver, obviamente, né? Se você conseguir manter. Eu falei também que eu vou tomar 3 litros de água por dia, então hoje aqui eu tô na minha terceira garrafa. Hoje, até o final do dia, né? Dá tempo ainda, vou terminar ela. Já vão ser os meus 3 litros de água. Então, cria esses conteúdos que vão criar vínculo emocional, que vão trazer autoridade para você, tá? É bem importante. Essa parte que eu tô colocando aqui sobre conteúdo, sobre falar para os antigos grupos, falar para as pessoas que estão interessadas e tudo mais, é importante a gente sempre fazer esse passo a passo. Ah, entrou mais alguém, né? Tá. Gente, eu tô com o mapa mental aqui aberto, não tô conseguindo ver vocês, mas aí qualquer coisa vocês podem levantar a mão, tá? Sempre que eu tô falando de todos esses conteúdos, conteúdo que atrai, conteúdo que conecta, mas não esquece, tá? Faz a CTA para o grupo, avisa sobre o grupo, tá? Eu, por exemplo, o que eu fiz que eu achei bem legal? Eu entreguei um presente. Se vocês olharem na descrição do grupo, tem alguns presentes ali para vocês, tá? O último presente que eu coloquei foi um prompt que te ensina a fazer uma foto no Gemini para Black Friday. Então, é uma foto que eu fiz, que eu até publiquei não, que eu coloquei nos stories um dia, e eu falei, se você quer ter acesso a esse prompt, entra aqui. E aí eu coloquei o link do grupo. Então as pessoas entraram no grupo para poder receber esse prompt. E por que a gente faz isso, gente? Para poder oferecer benefícios, para conseguir melhorar a produção de conteúdo da pessoa, né? Se eu ensino a pessoa a produzir conteúdo, eu quero facilitar a produção de conteúdo para a pessoa, tá? Inclusive, se vocês ainda não usaram esse prompt, espera acabar a aula, entra lá no grupo e aproveita para você também pegar esse prompt, tá? Tem outras coisas lá também, mas de fato eu não me lembro agora, né, para poder falar para vocês. Mas aproveita todo esse momento
para vocês fazerem convites a todo momento para estar trazendo as pessoas para o grupo, tá? Aí já falei para vocês também sobre a questão de dentro do grupo, a gente sempre está reforçando a questão de bônus para as 10 primeiras, 5 primeiras e para a primeira pessoa que comprar, ao contrário, para a primeira, para as 5 e para as 10 primeiras, tá? Para poder trazer isso. E aí, uma outra coisa que eu queria falar com vocês é a respeito da sequência de stories, tá? Muitas pessoas não têm ideia do que postar nos stories. E aí, o que a gente vai trazer sobre isso? O que eu quero me dedicar aqui para vocês, tá? Trazer uma sequência de história. Então, você vai falar assim, gente, essa Black Friday, ela tá surreal, porque eu tô há meses desenvolvendo. Aí você coloca o que você está desenvolvendo, o curso que você fez, a formação que você participou, que agregou mais no seu conteúdo. Eu, por exemplo, então eu falei não, né? Eu vou falar ainda. Eu estou há meses desenvolvendo uma inteligência artificial para ajudar você a construir todos os seus conteúdos e stories. Tô trazendo isso, tá? Então é como se eu tivesse como se eu tivesse do seu lado te falando. Posta isso, isso, isso. Coloca isso no primeiro stories. No segundo stories você vai colocar isso. Então eu criei essa agente. Não foi fácil, não foi rápido. Enchi ela de insumos, enchi ela de comunicação mesmo, para poder levar o negócio da pessoa para outro patamar, para outro nível. E aí, você não pode ficar de fora. Entra no grupo, que as 10 primeiras... Tô colocando aqui, tá, gente? Ainda não decidi como é que eu vou fazer isso. Mas entra no grupo, que as 10 primeiras vão ganhar de presente a sequência de ouro. A Agente GPT, sequência de ouro. Então, eu vou trazendo isso nos meus stories também, tá? Eu não preciso falar tudo que eu vou entregar, mas é interessante você trazer alguns bônus, trazer alguns spoilers do que vai acontecer, tá? E lembrando também que você vai trazer a questão da área de membros, né? Hoje em dia eles estão fazendo muito a Black Friday infinita, que chama, que é aquela vitalícia. Então a pessoa compra de você uma vez e nunca mais vai precisar comprar. Né? Então, eles estão divulgando tudo isso. Estrutura, se faz sentido, se não faz, obviamente, se é uma mentoria, não façam. Se é uma consultoria, não façam, tá? De forma vitalícia. Só o que um curso gravado, por exemplo, que faz sentido a gente colocar isso, tá? Mas quando a gente fala sobre... quando a gente fala, não, eu vou falar para o meu público, né? Se você não quer mais ter dor de cabeça, pensa assim, você vai ter acesso a tudo isso para sempre. Tá? Então, se eu vou trazer esse curso gravado, tá? Isso para quê, gente? Para a gente gerar desejo, para a gente mostrar movimento. E o que a gente vai fazer o tempo inteiro também? A gente vai trazer resultados, tá? Aqui eu estou trazendo para vocês um detalhamento de produção de conteúdo, tá? Deixa eu até abrir aqui. Nossa, ainda nem cheguei nessa parte. Eu vou acelerar um pouquinho, tá? Que eu tô vendo que já a gente vai fazer 1 hora aqui. Outro tipo de conteúdo que é legal vocês trazerem, resultados de aluna e o seu próprio resultado. Mostrar que quem cria conteúdo, no meu caso, tá? Quem cria conteúdo tá vendendo. Quem não cria tá travado. Qual que é a diferença? Qual é a vida de quem está criando conteúdo e de quem não está criando? Percebe? Eu posso trazer esse contraste se eu quero quebrar objeções ali do meu público. Por que eu vou fazer essa terapia? Por que eu vou comprar esse consórcio? Por que eu vou fazer por que eu vou treinar com um personal trainer e não vou simplesmente na academia? Percebe que a gente tem que ir trazendo esse contraste? Quem faz acompanhado, quem está fazendo com acompanhamento e quem não está. Isso daí faz toda a diferença. Uma coisa, por exemplo, que eu falo muito. Gente, curso gravado é totalmente diferente de mentoria. Mentoria é acompanhamento. É para quem está tentando seguir o passo a passo sozinho, não está conseguindo, dentro da mentoria vai conseguir. Se eu falo sobre comunicação, por exemplo, tô pensando aqui no exemplo, tá? O que eu vou trazer?
Eu vou trazer a pessoa que tem dificuldade de se comunicar dentro de casa, que não sabe conversar com o marido, que não sabe conversar com o filho, que não sabe se defender, por exemplo, em um restaurante que recebeu alguma coisa errada, e a pessoa simplesmente fica quieta, ela não sabe se comunicar, na verdade, tá? Se eu quero falar sobre comunicação no meu nicho, das minhas redes sociais, que fala sobre marketing, o que eu vou fazer? Eu vou falar, quem quer trabalhar no digital, mas não sabe se comunicar através dos stories, não sabe se posicionar porque tem vergonha. Gente, eu tenho o sequência de ouro que vai fazer isso para você. Ele vai criar sequência de stories para você. Eu vou te ensinar todas as sequências de stories, são mais de 12 sequências de stories que eu vou te ensinar a fazer para isso se tornar muito mais fluido. Percebe que é comunicação e eu estou conseguindo trazer esse tema para dentro do meu nicho. Mas o tema comunicação ele é bem amplo, a gente consegue trabalhar ele de diversas formas, tá? E aí a gente coloca sempre no final, sempre se coloca. Isso a gente resolve dentro do meu método, tá? E pensa principalmente nessa parte de comunicação, por que é importante a gente trazer e linkar com o nosso público? No meu caso, né? Por que é importante você ter uma boa comunicação? Porque tem pessoas piores do que você, que estão faturando, que estão com a casa dos sonhos, que estão com o carro dos sonhos. Por quê? Porque sabem se comunicar. Olha o poder que tem da pessoa ter uma boa comunicação. E aí eu posso falar, gente, esse conhecimento, essa parte de comunicação, eu vou entregar quem tiver na Black do dia 18, que é o dia que vai ser a virada de chave da sua vida. Então, o dia da Black é toda essa parte de antecipação, de captação, de conteúdo, de produção que a gente está trazendo. O nosso principal objetivo é levar as pessoas para o grupo. Para quê? Para elas participarem da nossa aula. Então, o dia da Black Friday tem que ser um dia importante. Importante para você e importante para quem te segue. Você tem que deixar claro para a pessoa que isso vai virar, que isso vai virar a chave dela. Tem que ser algo importante para ela também. Então, você tem que mostrar as vantagens, os benefícios, porque precisa de fato ser um divisor de água na vida da pessoa, tá? E aí, nessa parte de produção de conteúdo, eu quero falar sobre a questão aqui da história e tudo mais, mas eu quero trazer antes você trazer também, né, a parte de depoimento, muita prova social. Então, pega trechos do que já mandaram para você, uma conversa simples no WhatsApp, gente, que a pessoa fala, putz, isso que você falou para mim agora fez toda a diferença. Isso é ouro, coloca isso nos seus stories, tá? E aí a gente vai trazer também a questão do nosso storytelling, né? Do nosso dia a dia. Mas outra coisa também importante, trazer desafios que você teve que enfrentar. Então, pensa que quando a gente mostra os nossos desafios ou os desafios das pessoas, a gente está quebrando objeções. Storytelling de identificação, ele quebra muita objeção, tá? Por exemplo, o meu público, o que o meu público fala? Qual que é uma das objeções, tá? Uma das 10 dores do meu público é que não se sente pronta. Só que a pessoa não tá pronta nunca. A pessoa nunca tá pronta para fazer um lançamento. Sempre acontece alguma coisa, sempre tem alguma coisa que tá acontecendo. Gente, é um sabotador. É algo, uma autossabotagem que a pessoa tá tendo ali, tá? Então eu preciso trazer essa quebra de objeção no meu conteúdo. Como que eu posso fazer isso? Eu fui essa pessoa. Eu fui a pessoa que eu demorei demais para me entregar nisso daqui no Instagram, porque eu achava que eu não estava pronta, que eu não sabia o suficiente, que eu não tinha, mesmo com 2 graduações, uma pós, inúmeras formações que eu já fiz, eu achava que eu ainda não estava pronta. Obviamente, eu tinha aqui a síndrome da impostora grudada em mim, tá? Então, eu preciso quebrar essa objeção. Como que eu quebro a objeção? Falando que a pessoa vai quebrar a objeção ou mostrando como se quebra essa objeção? Aí eu posso colocar o depoimento de uma aluna, que eu tenho inúmeras mentoradas que entraram de um jeito e saíram de outro.
que elas entraram sem saber o que postar, sem fazer live, sem se comunicar, sem postar stories, e hoje elas estão constantes, hoje elas estão vendendo, hoje elas estão conseguindo faturar só com o digital. Olha a diferença. Aí a pessoa vê, gera identificação, tá? Vou trazer aqui para vocês especificamente sobre o conteúdo que é importante a gente trazer na segunda semana, tá? Na primeira semana, então, lembra que a gente vai trazer toda a parte de antecipação. O que a gente está falando hoje é para vocês fazerem na terça-feira que vem, tá? Conta a sua história, fala de onde você veio, como que você começou, onde que nasceu o seu projeto, da onde que veio essa ideia, da onde que pulsou aqui dentro que você falou assim, cara, eu quero trabalhar com isso. O que você ensina, o que você faz, por que você decidiu fazer isso? Aqui é onde você vai contar a sua história, tá? Sempre que você for fazer esse tipo de conteúdo, aliás, todo tipo de conteúdo, você vai fazer a chamada para o grupo. Não esqueçam disso, tá? Então, eu vou contar a minha história, é um post, ou é um story. Você vai falar de onde você veio, você vai mostrar como tudo isso daí começou, você vai, enfim, tá? Vai pensando em tudo isso, são vários conteúdos que a gente consegue trazer aqui. Lembrando, vai mesclando sempre com caixinha de perguntas, respondendo dúvidas sobre a Black. Vai trazendo isso. Jana, ninguém me pergunta sobre a minha Black Friday. Faz você mesma a caixinha de pergunta. Coloca lá, escreve lá e responde. Viu que, por exemplo, as pessoas curtiram a sua resposta da caixinha de pergunta? Joga no feed. Mostra as pessoas que estão entrando no grupo. Então, para quem está de fora, querer entrar e participar, vê que tem gente ansiosa para comprar de você, vê que tem gente que não vê a hora de estar participando da sua Black Friday. Aproveita esses comentários, aproveita o que as pessoas falam para você, é ouro. E a gente saber escutar isso, a gente ter esse olhar é muito importante, tá? Eu trouxe aqui a sugestão do dia 13, que é o da próxima semana. Ah, tá. Então, se a gente vai colocar aqui pelo calendário, dia 4 hoje começa a antecipação, dia 11, que é a segunda semana, você vai começar a fase de captação, então você vai começar com esses conteúdos. No dia 13, 2 dias depois que você contou a sua história, que você abriu essa caixinha de perguntas, que você está mostrando que tem pessoas entrando no grupo, no dia 13, que é 2 dias depois, você vai explicar sobre os detalhes da sua Black. Então, tudo que vai ter. Por que é diferente de tudo que a pessoa já viu? Eu sei os diferenciais da minha mentoria. E, gente, eu vou falar para vocês, eu já fiz muito curso de marketing, muito mesmo. E eles não me tiraram do lugar. A única coisa que me tirou do lugar foi quando eu parei para pensar e eu falei assim: chega, Janaína. Chega de você ficar tentando sozinha. Chega de você ficar esperando o momento certo. Aí eu falei, é isso daqui que eu tenho que fazer. E aí eu comecei a colocar as coisas em prática. É esse acompanhamento que eu ofereço para os meus mentorados. Então é importante você explicar, tá? Então explica isso daí, eu tô falando um pouquinho da nossa história, mas explica também os detalhes da sua Black, tá? Faça sequências de story com o que a pessoa precisa ouvir. O que a pessoa precisa ouvir, gente? As dores e desejo. Então, posta conteúdo que ensina de verdade, prova social todo dia. Traz outro storytelling sobre dificuldades e desafios que você passou, ou que o seu público passou, que isso daí vai fazer a quebra de objeção. Essa questão de storytelling, lembra do que eu tô falando. Todos os dias a gente passa pela jornada do herói. Todos os dias. Então, todos os dias você consegue trazer dificuldades e desafios. Ah, eu fui em tal lugar hoje, eu vi essa situação de escassez. O que você consegue trazer, linkar isso para o seu público, tá? Caixinha de perguntas eu coloquei aqui de novo, porque é mega importante, tá? Os bastidores também, já falamos sobre isso. Então, traz reunião com o seu time. Se eu tenho uma social seller, se eu tenho social media, se eu vou fazer uma reunião de negócios, material que você está montando, então um PDF que você vai entregar, um presente, um áudio de ativação que você está trazendo dentro do seu grupo. Super importante, tá? Você ir trazendo para as pessoas irem querendo participar desse grupo.
Aí eu coloquei aqui o storytelling de aluno, tá? Então, como a pessoa estava quando te conheceu e como ela está hoje, quais mudanças ocorreram, o quanto o seu serviço transformou a vida da pessoa e a sua. Vai trazendo tudo isso, tá? Outro conteúdo que eu trouxe aqui, gente, é um conteúdo sobre mentalidade, tá? E a mentalidade é algo que todos os nichos podem usar e abusar. Eu quero trazer para vocês o exemplo de uma mentorada, a Lari, que ela é odontopediatra. Ela faz cirurgia de língua presa. E quando eu fui fazer com ela a nossa reunião, nossa sessão, ela trouxe para mim assim: Jana, como que eu vou trazer conteúdo de mentalidade no meu nicho? E eu quero que vocês escutem isso para vocês poderem replicar no nicho de vocês, tá? Vocês podem trazer uma sequência de stories de mentalidade falando sobre essa parte de cirurgia de língua presa. Como? Parece que não dá, tá? Mas dá. Por quê? A mãe, quando o bebê tem a língua presa, ela acha não, né? Na verdade, ela fala assim, depois eu resolvo isso, depois eu vejo isso, ele é muito pequeno, tenho medo. As pessoas procrastinam tudo, todos nós, né? A gente procrastina muitas vezes as coisas. E aí, essa sequência de stories que eu propus para ela é uma sequência para a mãe conseguir agir. Como? Como que eu faria para uma mãe agir com a cirurgia, para marcar a cirurgia de língua presa do filho? Por que é importante? Então, eu vou mostrar os malefícios de não operar logo, tá? Então, olha, se o seu bebê tem dificuldade para mamar, se você coloca ele no peito e ele não faz a sucção imediata, tem algo acontecendo aí que precisa ser visto. Trouxe aqui um alerta. A mãe que tem o filho de língua presa, ela vai parar para me ouvir. Aí eu vou para o segundo stories. Pode ser que ele tenha a língua presa. E a língua presa, ela prejudica na amamentação. Faz com que o bebê não ganhe peso, faz com que ele não se desenvolva tão bem, faz com que você tenha uma amamentação sofrida. Estou explicando aqui para ela todo o malefício, tudo que acontece de ruim, tudo que ela não quer que aconteça. Então, naquele momento que era para ser mágico, eu vou falar isso, tá? Um momento que era para ser mágico se torna um momento de sofrimento. Então, daqui a alguns meses, ele vai pensa assim, daqui a alguns meses vai começar a nascer o dentinho. Quando ele for para a introdução alimentar, ele não vai conseguir se alimentar bem. Percebe, gente, que eu estou trazendo aqui algo profundo? Eu estou dando, de fato, uma explicação? Eu estou abrindo a consciência da pessoa? E daqui a pouco ele vai começar a falar. Só que ele não vai conseguir falar bem. A mãe começa a imaginar. Tudo isso a mãe está imaginando. Então, é muito melhor que você resolva isso logo. Agora, gente, a cirurgia é super tranquila, é sem pontos, é indolor. Então, essa cirurgia ela vai ser a virada de chave entre o seu momento aqui e o momento de sofrimento que a pessoa está vivendo. Que é um momento até desesperador. Eu tô colocando desespero nela. Eu tô mostrando para ela que aquilo é desesperador, sabe? E aí você pode colocar o quão pode ser prazeroso a amamentação e evitar todos esses problemas futuros. Então, dessa forma, eu tô trabalhando o quê? Na mentalidade dessa mãe. Aquela mãe que fica postergando para fazer a cirurgia, ela vai querer agir muito rápido, depois de tudo isso que eu falei. E aí, se no final eu coloco para ela o link da minha consulta, para ela poder marcar a consulta comigo, ela vai marcar. Então, vocês podem trazer isso para o nicho de vocês, tá? Quem trabalha com vendas, a pessoa passa o ano inteiro correndo atrás de meta, resolvendo problema, atendendo cliente, cuidando de tudo e de todo mundo. Mas quando é que você vai parar para olhar para o seu negócio com estratégia? Você vai deixar para fazer isso daí quando? O ano que vem? Não, gente, é agora. Então, se eu trabalho com vendas, eu vou trazer esse tipo de conteúdo. As pessoas vão parar para ouvir e elas vão querer saber sobre o que eu estou trazendo ali também, né? E aí eu posso trazer, por exemplo, se eu trabalho com vendas, diferente de língua presa, eu posso falar sobre a Black. Então, se você quer começar 2026 forte, é aqui na Black Friday que você vai plantar isso. A energia que você vai colocar nas suas ações vai determinar o ritmo do seu próximo ciclo. Então, chegou o seu momento de agir,
de parar de reagir ao mercado e começar a liderar o seu movimento de vendas. Olha que legal, tá? E aí vocês podem, pensa assim, que isso tudo que eu tô passando para vocês não é uma vez, tá? Storytelling, que é algo mais denso, a gente faz uma vez por semana. Pode fazer tanto nos stories e trazer para o feed. Performou bem nos stories, traz para o feed. Para o feed eu quero trazer outras informações também sobre a minha história. Traga, não deixa de se conectar com isso, tá? Então já falamos bastante aqui. Gente, caixinha de perguntas, bastidores de aula, o que você está preparando, se você vai fazer slide, se você vai fazer mapa mental, depoimento de aluno, movimento de grupo, preparação, resultado, sempre com CTA no final, tá? E aí, para a gente poder finalizar, no dia, por exemplo, se eu vou fazer no dia 18, 2 dias antes, eu vou fazer a contagem regressiva, de que faltam 2 dias. Dia 17, eu vou falar que é a véspera da aula. E dia 18, chegou o grande dia. E, meu amor, nesse dia, eu vou mostrar tudo o que está acontecendo. Eu vou mostrar toda a minha movimentação. Se eu trabalho com um público feminino, que o meu público é bem misto, mas se eu vou trabalhar com um público feminino, eu vou mostrar meu look, eu vou mostrar minha maquiagem, eu vou me mostrar me maquiando, sabe? Que eu tô bonita, vou perguntar se o pessoal acha que eu tô bonita, se tá legal esse look, posso até colocar 2 roupas. E qual vocês acham que fica melhor para aula de hoje? Vai antecipando tudo isso. Ou então, sei lá, 2 dias antes você mostra. Gente, qual roupa vocês acham legal para usar no dia da Black? Percebe? É isso que eu quero que vocês vão alimentando, tá? Produção de conteúdo de captação é isso. E lembrem-se do que eu falei, não é só Black Friday. Essa estratégia que eu tô passando, esse passo a passo que eu tô passando para vocês, é um passo a passo de lançamento mesmo, de todo o passo a passo que vocês vão fazer, tá? Agora, eu queria abrir um pouquinho para a caixinha de perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser aproveitar,